Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro milagre que Jesus realizou, as bodas de Caná da Galileia. Você já parou para pensar porque o primeiro milagre de Jesus foi justamente num casamento? Se você lê constantemente os evangelhos, você vai perceber que Jesus realizou muitos milagres. Foram curas, foram libertações, foram expulsões de demônios, inclusive ressurreição. Ele ressuscitou Lázaro. Mas por que o primeiro foi um casamento? A gente também não pode desprezar a relevância de ser um casamento, porque tem muitos significados na Bíblia, a união de Cristo da igreja e também a união relevante da família. Então a gente sabe que na Bíblia a representação espiritual do casamento é Cristo como cordeiro, o noivo, e a igreja de uma forma geral, não religião ou denominação, mas a igreja de um modo geral é a noiva de Cristo. Então até mesmo algumas cerimônias, algumas culturas celebram o encontro da noiva com o noivo. As vestes brancas, como também um sentido de purificação da noiva, e não por acaso que também a igreja precisa ser purificada e santificada, nós precisamos estar limpos para nos relacionarmos com Jesus, né? Mas nesse momento aqui nós estamos falando sobre um casamento da cultura judaica. E nessa cultura o casamento levava dias, e todos esses dias o vinho simbolizava alegria, portanto o vinho precisava estar no casamento. Aliás, outro detalhe interessante, o vinho não por acaso, o vinho simboliza alegria. E o vinho, depois na Santa Ceia, a gente vai perceber que simboliza o quê? O sangue de Cristo derramado na cruz. Então a Bíblia é toda amarrada em significados e é muito importante a gente conhecer outros textos para ir montando esse quebra-cabeça do significado. Bom, quando acabou o vinho no casamento, a mãe de Jesus falou para Jesus, né? Acabou o vinho. Por que ela fala para Jesus? Porque ela sabe o poder que o filho tem. Ela recebeu já desde ali de antes do nascimento um recado de quem ele seria. Ela portaria o Filho de Deus. Então ele teria poder para muitas coisas. Ela então entrega esse poder ou reconhece esse poder vindo dele. Só que é interessante porque depois em seguida ele diz: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Parece uma grosseria de Jesus, mas aqui o termo em grego é minha senhora, é um termo respeitoso, então não é um termo de falta de educação, é simplesmente uma colocação: minha senhora, ainda não é a hora, ainda não chegou a minha hora. Mas qual é a minha hora? Se em seguida ele vai realizar o milagre, significa que ele concordou em realizar o milagre, mas a hora aqui é a hora do final, do ápice da salvação e da transformação do mundo, ainda não era a hora final. Era só o começo, né? Então, realmente, Jesus realiza esse milagre. Mas olha que interessante. Ele vê ali perto 6 potes de pedra que eram usados em cerimônias ritualísticas, cerimônias de purificação. Também não por acaso. A água, nós sabemos que a água da vida, a água que limpa, que purifica, é Cristo. Então ele deu ordem ali aos serviçais. Aquelas vasilhas estavam vazias. Também outro significado também que a gente pode remeter aqui, foram 6. 6 é número de homem. A Bíblia toda vai mencionar o 6 como sendo número de homem. Aliás, no 6º dia Deus criou o homem. E Deus, é como se Jesus aqui tivesse pedido às pessoas, na sua humanidade, se encha de acordo com a minha palavra, de acordo com a minha ordem. Encha de água e essa água vai se transformar em outra coisa poderosa. E se transformou no quê? Num vinho. Também muitas coisas a gente pode entender daqui, mas Jesus derramaria seu sangue para completar a purificação. Ela não seria só uma purificação de água. Lembra? A gente até estudou também o batismo da água e o batismo no Espírito. A água limpa, mas o sangue derramado de Jesus é que transforma o ser humano, que cura e liberta definitivamente o ser humano. E aqui para encerrar a gente pode concluir uma coisa interessante. O vinho que Jesus transformou não foi um vinho comum, não foi o vinho como do começo do casamento, que inclusive nas cerimônias ali daquela época, o vinho melhor era colocado primeiro e depois o pior, que as pessoas já tinham bebido, então elas não notavam muita diferença. Aqui o vinho melhor foi apresentado no final. Por quê? Porque o que o ser humano apresentou, o que o casal ofereceu,
foi o vinho melhor que eles tinham, mas o melhor que eles tinham não se comparava ao vinho melhor que Jesus tinha a oferecer a eles. Então, o melhor, de fato, está no reino de Deus. A gente pode fazer o nosso melhor em todo o tempo, mas o reino de Deus vindo sobre o nosso coração vai ser o melhor dos melhores, muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa oferecer. Então, que nessa reflexão a gente possa estar realmente com as nossas talhas vazias, mas depois cheias, de acordo com a ordem de Jesus, cheias da água viva, para que esse vinho nos transforme, para que o vinho novo seja a melhor coisa das nossas vidas, o vinho do reino de Deus, o vinho que é Cristo. Senhor, que nós possamos receber essa palavra em nosso coração e receber toda a transformação dela necessária à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.